Serra, trago para vocês hoje mais um vídeo, dessa vez abordando o assunto rotas metabólicas, regulação do metabolismo humano. E assim, de forma introdutória, a gente pode dizer que o metabolismo humano nada mais é do que reações bioquímicas que possuem a intenção de biotransformar uma substância em outra de maior ou menor complexidade. Então, basicamente, no momento que você consome proteínas, carboidratos, gorduras, a tendência é que esses substratos de maior complexidade sejam degradados a substratos de menor complexidade, posteriormente gerando ATP, que é a molécula energética que a gente mais utiliza dentro do corpo humano para estar subsidiando aí os mais diversos processos biológicos que acontecem dentro do organismo, beleza? Assim como também a gente pode, por exemplo, sintetizar proteínas, carboidratos e gorduras. Então, basicamente, o metabolismo humano tem o intuito de tanto de sintetizar energia, quanto de armazenar essa energia, quanto de sintetizar substâncias vitais para a homeostasia, para o funcionamento do corpo humano. E um conceito bem interessante, antes de qualquer coisa, para a gente introduzir aqui, seria o conceito de equilíbrio químico, que é o princípio de Le Chatelier. Se for imposta uma alteração de concentração, temperatura ou pressão a um sistema químico em equilíbrio, a composição do sistema deslocar-se-á no sentido de contrariar a alteração a que foi sujeito. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter uma reação, deixa eu só ativar a canetinha aqui. A gente vai ter a reação substrato A, substrato B, formando o produto C, produto D. Se a gente tiver um aumento da concentração de A e de B, a tendência é que nós tenhamos um aumento da concentração de C e D. Ou seja, se a gente tiver um aumento da concentração de substratos, a tendência é que o equilíbrio se desloque da esquerda para a direita. Isso quando uma reação está em equilíbrio químico. Contudo, se a gente tiver, por exemplo, um aumento da concentração de D e C, a tendência é que o equilíbrio se desloque da direita para a esquerda. Consequentemente, a gente vai ter um aumento da produção de A mais B por conta desse aumento da concentração de C mais D. Beleza? Então, o equilíbrio químico é basicamente esse equilíbrio entre a produção de produto e a produção de substrato. Essa reação que acontece da esquerda para a direita, do substrato para o produto, nós chamamos de reação direta. E a reação que acontece de C mais D em relação de C mais D para A mais B, nós damos o nome de reação reversa. Beleza? E por que isso é interessante a gente entender, para a gente conseguir entender um pouco melhor o metabolismo humano? Dentro do metabolismo humano, a gente tem um conceito chamado de coeficiente de elasticidade, que é basicamente com que sensibilidade uma dada reação consegue responder a flutuações nas concentrações de substrato ou produto. Então, basicamente, reações que têm um alto coeficiente de elasticidade possuem, na verdade, uma operação, né? Elas operam próximo ao equilíbrio químico. Enquanto reações que possuem um baixo coeficiente de elasticidade operam longe do equilíbrio químico. Ou seja, essas reações que operam longe do equilíbrio químico elas são pouco reguladas pela concentração de substrato ou produto, diferentemente das que possuem um alto coeficiente de elasticidade. E é justamente esse exemplo que eu trago aqui nesse slide. Tá? Vocês podem ver aqui, vai ter aqui, por exemplo, o time azul escuro do lado direito e o time azul claro do lado esquerdo. Então observa aqui que o lado direito, né, o azul escuro, aumentou 2 carinhas. E aqui nessa outra imagem a gente tem, por exemplo, um carinha desse passando para cá. Dessa forma, igualando os dois lados da reação. Né? Isso aqui seria uma analogia para justamente representar esse equilíbrio químico. Então, bora para a prática. Bora aplicar esses conceitos aí. Esse é o ciclo glicolítico. É um processo-chave aí da respiração celular, uma etapa-chave da respiração celular. Respiração celular, né, para quem não lembra, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. E aqui a glicólise, ela inicia com a fosforilação de glicose, formando glicose 6-fosfato, e termina na formação de piruvato, pelo menos na via aeróbia, que é a via dependente de oxigênio. É claro, né, nós temos uma grande quantidade de reações aí, são reações em cadeia, que culmina inicialmente necessita inicialmente do investimento de energia, a partir de ATP, e culmina na formação de energia e na H mais H também, água também, enfim.
E um ponto interessante da gente estar observando é que a maioria das reações elas possuem setinha para cima e setinha para baixo. Né? Por exemplo, de glicose, de glicose 6-fosfato, a frutose 6-fosfato. Nós temos aqui a reação direta e nós temos aqui a reação reversa. Tá? Isso é interessante a gente observar porque essas reações que possuem uma setinha para cima e uma setinha para baixo, no caso do ciclo glicolítico, elas acontecem pela mesma enzima, são catalisadas pela mesma enzima e, além disso, também estão muito próximas do equilíbrio químico. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui um aumento da concentração de glicose sem fosfato, a tendência é que a gente tenha um aumento da biotransformação dessa glicose 6-fosfato a frutose 6-fosfato, beleza? Assim como a gente também tem nessas outras reações aqui. Aumentou o gliceraldeído 3-fosfato, a gente vai ter um aumento da 1,3-bisfosfoglicerato. E aqui, consequentemente, a mesma coisa. Aqui, consequentemente, a mesma coisa. Contudo, nós temos aí 3 reações que só tem uma setinha. Você pode observar aqui a glicose 6-fosfato. Nós temos apenas uma setinha apontando para baixo. A mesma coisa aqui na frutose 6-fosfato, apontando para a frutose 1,6-bisfosfato. E aqui é de fosfoenopyruvato a piruvato. Isso acontece porque essas reações estão longe do equilíbrio químico. E elas são catalisadas por enzimas diferentes ou por sítios catalíticos diferentes, como é o caso da frutose 6-fosfato, formando frutose 1,6-bisfosfato. Isso é muito importante porque basicamente é uma forma muito eficiente de regulação do metabolismo humano. Eu vou te explicar mais adiante o porquê que isso é muito eficiente. Então aqui a gente tem os 3 mecanismos principais de regulação do metabolismo humano. A regulação alostérica por substratos, regulação por modificações covalentes, regulação por controle da expressão gênica. E basicamente a glicólise, ela tem algumas enzimas ali, né, como eu falei para vocês, que operam longe do equilíbrio químico, e essas enzimas muitas das vezes sofrem regulação por substratos ou concentrações de substratos. Quando, por exemplo, a gente tem uma leve diminuição de ATP aumentando o AMP, a tendência é que nós tenhamos a favorecimento de algumas reações, porque a gente vai ter a enzima ali, né? A gente vai ter um sítio catalítico da enzima, é onde ela se liga ao substrato e favorece a catálise. E nós vamos ter um sítio alostérico à enzima, que não é o sítio catalítico, outro sítio de ligação aqui. Quando esse substrato se liga a esse sítio de ligação, a tendência é que essa enzima tenha sua atividade catalítica lá no seu sítio catalítico aumentada ou diminuída. Consequentemente, a gente vai ter o favorecimento ou não de uma reação por conta de regulações mediadas por substratos em relação a sítios alostéricos. Assim como também a gente pode ter, por exemplo, a associação de substratos no sítio catalítico propriamente dito, diminuindo, por exemplo, a afinidade desse sítio catalítico ao substrato que deveria que deveria ter afinidade, consequentemente inibindo a reação. Tá? A gente também tem regulações por modificações covalentes, que é justamente modificações diretamente na estrutura molecular da enzima. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui o hormônio glucagon e o hormônio insulina. Vocês podem ver que a insulina está ativando e o glucagon está inibindo. Isso aqui é o ciclo glicolítico a nível de hepatócitos. Sempre existem reações tecido-específicas. Sempre lembre disso. Nesse caso aqui seria um hepatócito e a insulina está ativando. Ou seja, quando a gente tem um aumento da razão insulina em relação ao glucagon, a tendência é que o ciclo glicolítico seja ativado nos hepatócitos. Diferentemente do glucagon, quando ocorre um aumento da razão glucagon e insulina, a gente vai ter uma inibição do ciclo glicolítico. Isso acontece, gente, pelo simples fato de que os hepatócitos, né, o fígado, durante o estado de jejum, de estresse, ele é um órgão que produz glicose para outros tecidos. Agora, quando está no estado pós-absortivo, onde a insulina está em alta, ele consome energia, faz a glicólise normalmente. É por isso que a insulina ativa e o glucagon inativa a glicólise. E, consequentemente, o glucagon vai ativar a gliconeogênese, produzindo glicose lá para a corrente sanguínea que vai ser consumida por outros tecidos, como cérebro e hemácias, eritrócitos. E qual que é o ponto aqui? A insulina ela tem uma via de sinalização que, a grosso modo, culmina na ativação de proteínas fosfatases. E o glucagon já culmina na ativação de proteínas quinases, ou seja, a insulina ativa desfosforilação e o glucagon ativa fosforilação. Então são vias antagônicas. E quando a insulina vai lá desfosforila uma enzima,
ele pode inativar ou ativar, dependendo do tipo de enzima que é. Tem enzima que precisa estar fosforilada para estar ativo. Outras precisam estar desfosforiladas para estarem ativas. Essas que precisam estar desfosforiladas vão ser ativadas pela insulina. Logo, em contrapartida, as enzimas precisam estar fosforiladas e estão desfosforiladas no momento, as precisam estar fosforiladas para estarem ativas, vão ser ativadas pelo glucagon. Tá? Então, percebe aí que a ativação, né, a modificação estrutural, adicionando fosfatos à molécula, ativa ou inativa de determinadas enzimas, determinados alvos moleculares, que, no final das contas, são mediados muitas das vezes pela concentração de hormônios no sangue. Ou mesmo de substratos também, né? Por exemplo, você tem a MPK, que tem sua ativação plena mediante o aumento da concentração de AMP dentro da célula. Tá? E uma terceira forma de regulação do metabolismo humano está relacionada à regulação por controle da expressão gênica. Basicamente é quando ocorre a diminuição da expressão de genes ou aumento da expressão de genes que codificam determinadas enzimas. Se a gente tiver, por exemplo, aqui, um aumento da concentração de, no caso da enzima, né, bora voltar para essa outra imagem aqui, a enzima fosfofrutoquinase 1, PFK1, né, que catalisa essa biotransformação de frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bisfosfato, nós vamos ter provavelmente um acúmulo dessa enzima e, consequentemente, um favorecimento do ciclo glicolítico. Agora, se a gente tiver, por exemplo, uma diminuição dessa enzima PFK1, a tendência é que a gente tenha uma diminuição, uma atenuação do ciclo glicolítico. A gente vai ter menos enzimas e, consequentemente, a gente vai ter menos catálise da mesma. Beleza? Assim, a mesma coisa acontece na própria gliconeogênese. Se a gente tiver, por exemplo, um aumento de enzimas que estão relacionadas aí à via de sinalização, as rotas metabólicas da gliconeogênese, a tendência é que nós tenhamos um aumento dessa rota metabólica. Gente, um ponto muito importante. É preciso analisar a regulação temporal desses mecanismos. Essa regulação alostérica acontece a curtíssimo prazo. É uma das formas mais rápidas de regular o metabolismo humano. Regulações por modificações covalentes demoram um pouco mais de tempo. Então imagina que isso aqui é segundos, isso aqui seria minutos, isso daqui seria um longo prazo mesmo, tipo semanas, tá ligado? Então a gente vai ter aí uma regulação temporal, a gente precisa ter isso na nossa mente. Isso daqui, a primeira parte, a regulação alostérica por substratos, vai ser muito rapidamente, vai acontecer de forma muito rápida, tipo segundos a minutos. Aqui a regulação por modificações covalentes vai acontecer tipo de minutos a horas, e a regulação por controle da expressão gênica vai acontecer de dias a semanas. Então, sempre levem isso em consideração. O que acontece? Existe também uma quarta forma que alguns autores colocam aí como um mecanismo de regulação, que é justamente o ciclo de substratos, que foi inicialmente categorizado, que foi inicialmente conceituado como ciclo fútil. A gente tem aqui a reação de frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bisfosfato e depois a reação de frutose 1,6-bisfosfato formando frutose 6-fosfato. É interessante a gente observar que, na verdade, a enzima PFK1, a fosfofrutoquinase 1, ela é uma enzima bifuncional. A PFK1 catalisa a fosforilação de frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bisfosfato à custa da hidrólise de ATP, incorporando o fosfato inorgânico à molécula de frutose. Isso acontece no ciclo glicolítico. Porém, no ciclo gliconeolítico, onde a gente vai ter o intuito de formar glicose, a gente vai ter a desfosforilação de frutose 1,6-bisfosfato, formando frutose 6-fosfato mais um fosfato inorgânico, catalisado pela enzima frutose 1,6-bisfosfatase. Ponto interessante que muita gente acaba não sabendo. É a mesma enzima que catalisa as duas reações, porém com sítios diferentes. Basicamente, a enzima tem um sítio catalítico quinase e um sítio catalítico fosfatase. Porém, né, como os autores de livros eles tentam ser didáticos, eles separam essas enzimas como se fossem enzimas diferentes. E de fato elas são, né? De fato elas se comportam como enzimas diferentes, porque elas têm, vamos dizer assim, controles de
forma de controlar, né, os seus ciclos catalíticos de forma diferente também, por substratos diferentes, por substratos alostéricos diferentes, etc. Então, basicamente, a gente pode dizer que esse ciclo de frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bisfosfato inicialmente foi dito como um ciclo fútil, porque ele catalisava uma fosforilação com investimento de ATP e na mesma intensidade, pelo menos era o que se achava inicialmente, ele desfosforilava. E nesse processo de desfosforilação, ele não ressintetizava ATP. Pelo contrário, ele formava fosfato inorgânico apenas. Então era um ciclo fútil porque era um ciclo onde tu consumia energia a troco de nada. E no metabolismo humano a gente sabe que a maioria das reações, ou praticamente todas as reações, elas não é consumir energia a troco de nada. Ou para regular alguma coisa, ou é para aumentar, por exemplo, o ganho de energia lá na frente, como é o caso do ciclo glicolítico, investe primeiro para depois ganhar mais energia lá na frente, né? Tem algum propósito, sempre. No caso, esse ciclo fútil aí, que foi inicialmente conceituado dessa forma, eles acreditavam que não era troco de nada. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, a frutose 6-fosfato formando frutose 1,6-bisfosfato, esse ciclo de reações mediadas por uma enzima bifuncional com um sítio catalítico quinase e outro fosfatase, ele tem dois principais intuitos dentro do corpo humano. O primeiro deles é de gerar calor. Então, quando a gente tem, por exemplo, vai para um ambiente muito frio, a gente precisa gerar calor para nos aquecer, esse ciclo de substratos acaba gerando esse calor necessário. Então, aumenta a atividade desse ciclo de substratos e, consequentemente, a gente consegue ter uma maior formação de calor dentro do nosso corpo. E um segundo ponto bem interessante seria a própria regulação do metabolismo humano. Porque, gente, apesar de ser uma mesma enzima com sítios catalíticos diferentes, é como se fossem enzimas separadas. Essa que é a verdade. Tá? Logo, a gente pode dizer que, se a gente tiver, por exemplo, a inibição de uma aqui, a gente não necessariamente vai ter ativação de outra. Ou melhor, seria o contrário. Se a gente tiver a ativação da enzima, por exemplo, PFK1, ou melhor, do sítio catalítico PFK1, não necessariamente a gente vai desativar completamente a enzima, o sítio catalítico fosfatase, né, frutose 1,6-bisfosfatase. Isso torna o metabolismo humano muito mais finamente regulado, responsivo também a estímulos e, consequentemente, a trocas abruptas dos substratos energéticos, das rotas metabólicas, muito mais responsivas também. Porque imagina que agora tu não vai ter a enzima desativada completamente. Ela vai estar inibida. Elas vão estar acontecendo concomitante. A gente vai ter tanto a fosforilação de frutose 1,6-bisfosfato quanto a desfosforilação de frutose 1,6-bisfosfato a frutose 6-fosfato, porém em intensidades diferentes. Então, por exemplo, a gente vai ter atividade do sítio catalítico quinase em 90% e da bisfosfatase em 10% durante o ciclo glicolítico. Porém, mediante a necessidade da produção de glicose, isso daqui vai sendo contrabalanceado e nós vamos ter um aumento, né, da atividade fosfatase da própria enzima que também possui o sítio catalítico quinase, né, do sítio catalítico PFK1, fosfofrutoquinase 1. Então a gente vai ter aí amplificação de sinal, a gente vai ter aí uma melhor responsividade, né, que o tecido vai ter a flutuações no nível de substrato, ou melhor, flutuações nos níveis globais de energia, da demanda energética. Além disso, a gente vai ter também a produção de calor a partir desses ciclos fúteis, que inicialmente foi conceituado dessa forma. Então, essas reações que estão longe do equilíbrio químico, elas possuem um coeficiente de controle de fluxo metabólico muito alto, tá? Por exemplo, usando ainda a reação de frutose 6-fosfato ou frutose 1,6-bisfosfato. Ela é uma reação que possui pouca regulação a partir da frutose 6-fosfato, ou seja, a partir do substrato. E também pouca regulação mediada pela concentração de frutose 1,6-bisfosfato.
ela é regulada grandemente, hormonalmente e por substratos alostéricos Logo, a gente pode dizer que o coeficiente de controle de fluxo metabólico está associado ao nível de controle que uma dada reação possui sobre uma rota metabólica. Isso porque a rota metabólica, ela vai ser essas reações aqui, com alto coeficiente de controle de fluxo, serão as forças propulsoras do ciclo glicolítico. Porque elas não vão ser sensíveis a substratos, mas lembrem-se que essas outras aqui serão. Então, a partir do momento que a gente tem regulação aqui alostérica ou mediada por hormônios, a tendência é que a gente tenha um aumento da concentração de frutose em um ser-bisfosfato, e, consequentemente, como isso aqui vai ser substrato para essa reação que está em equilíbrio aqui, de gliceraldeído 3-fosfato, de frutose e ser-bisfosfato, formando gliceraldeído 3-fosfato, a tendência é que isso aqui seja favorecido, essa reação bem aqui. E, posteriormente, vai ter aumento da concentração de gliceraldeído 3-fosfato, e vai ter o favorecimento dessa outra reação. E assim sucessivamente. Então, é uma força propulsora que manda o ciclo glicolítico em uma direção ao qual o organismo necessita. Então, basicamente, essas reações aqui vão ser força propulsora, vão ter um alto coeficiente de regulação do metabolismo humano, porque eles não vão ter uma sensibilidade muito alta à concentração de substratos ou produtos. Então, o aumento da razão AMP-ATP vai ativar, né, o ciclo glicolítico, ou vai inativar o ciclo glicolítico dependendo do tecido. Assim como também o aumento da razão insulina-glucagon fará a mesma coisa. Beleza? Então, essas formas de regular o metabolismo humano são formas interessantes, são formas muito importantes que o organismo desenvolveu para tanto mudar de forma abrupta, tanto identificar a necessidade, a demanda energética do organismo, quanto também de gerar substratos, gerar fornecimento de calor, gerar, vamos dizer assim, um ambiente favorável para a manutenção da vida. Beleza? Então, gente, é basicamente isso a aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificação aí. Me sigam lá no meu Instagram, Odancer. E é basicamente isso, beleza? Dúvidas? Podem deixar no comentário ou me mandar no direct lá pelo Instagram. Valeu!